Fala aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o processo de negociação para poder estar fechando projetos em plataformas como Workana, Freelancer. No vídeo passado nós comentamos um pouco sobre o processo de como fazer uma proposta, inclusive eu entreguei um modelo pronto de proposta que você pode estar utilizando para poder realmente ter bons resultados aí e cumprir a função da proposta. A função da proposta é fazer com que o cliente te responda e entre em contato com você. E aí, a partir desse momento, você está entrando para um segundo momento, que é justamente o que vamos falar nesse vídeo, que é o momento de negociar, Eu chamo muito também de alinhar as expectativas do projeto. Então, vamos lá. Falando um pouco mais sobre o processo de negociação para você estar fechando projetos, está conseguindo fechar os projetos aí nas plataformas. Vamos lá. A primeira etapa foi enviar a proposta para o cliente e uma proposta de uma forma que chame a atenção, gere autoridade, gere um senso ali de deixar uma bola quicando através de uma pergunta para ele te responder e acabar entrando em contato. Ele entrando em contato, você vai partir para a etapa de fechamento de projeto, que é justamente você negociar com o cliente para fechar o projeto. E aí muita gente assistiu a aula passada e até me informou o seguinte: olha, muita gente está entrando em contato, os clientes entram em contato, mas eu não consigo fechar. Eu falei, bacana, porque no vídeo passado da série foi justamente o vídeo de proposta, como eu comentei. E a função da proposta é essa, fazer com que as pessoas entrem em contato. Então a proposta foi utilizada de forma correta. Agora, fechar o projeto já é a parte de negociar. Você tem que ser bom em negociar, você tem que ser bom em vendas. E muitas vezes você fica inseguro justamente porque você não tem um portfólio, porque você não tem, às vezes, aquele portfólio dos sonhos, aquele trabalho interessante da área que você está negociando. Ou até mesmo porque pode ser o seu primeiro projeto nessa área. Isso não é um problema, porque se você negociar da forma que nós vamos falar aqui nesse vídeo, provavelmente você vai ter aí mais de 50% de projetos direcionados para fechar, mas sem acabar nem que o cliente te peça o portfólio. Mas isso, óbvio, só vai acontecer se você fizer essa etapa de negociação de uma forma que passe confiança para o cliente. E é justamente isso, essa confiança, você só vai conseguir passar quando você guiar todo o processo de negociação. E guiar o processo de negociação envolve você gerar identificação com o cliente, ele tem que se identificar com você, envolve você gerar, vou botar aqui, identificação, envolve você gerar e fortalecer a sua autoridade como profissional, envolve você passar confiança e compromisso com o projeto dele. São coisas diferentes, Essa confiança e compromisso está mais ligado à segurança, não tão ligado à autoridade. E aí, você guiando esse processo, como que você vai fazer isso? Você precisa fazer as perguntas corretas, Só que a sua comunicação, importante é que a sua comunicação tem que se alinhar à comunicação dele e não, como que eu posso dizer, É não gerar um atrito em forma de comunicação, no sentido de palavras mesmo que você utiliza. Alguns clientes vão conversar, utilizando muitas gírias, e aí você também pode ficar um pouco mais à vontade de utilizar algumas gírias. Outros clientes são mais formais, e aí você também utiliza um pouco de palavras formais. Mas ressaltando aqui na questão da autoridade, nunca pense que você vai ter autoridade numa negociação com o cliente utilizando termos técnicos, porque na verdade isso daí vai parecer mais aquela criança que aprendeu uma palavra nova e quer utilizar em todo momento, E não que
que você vai passar autoridade. A autoridade você ganha quando você explica algo que para ele antes era difícil de entender e você tem o domínio daquilo a ponto de conseguir traduzir e explicar para ele de uma forma que ele entenda. É meio que similar a um professor ensinando. Quando você consegue fazer com que o seu cliente entenda, entre aspas, né, aquilo que você tem de expectativa sobre o projeto dele e realmente que ele entenda que você sabe o que ele quer, isso vai te trazer autoridade, isso vai te gerar confiança também, né? Um efeito em cascata. E o porquê que você não pode, né, ficar utilizando termos técnicos? Porque dificilmente o seu cliente vai conhecer esses termos técnicos, dificilmente o seu cliente vai entender aquilo que você está falando e você vai gerar confusão, e confusão gera atrito e te afasta do cliente no momento em que você precisa se aproximar dele. Então vamos lá. Porém, essa questão de não utilizar os termos técnicos, existe uma ressalva aqui, uma exceção, a não ser que o cliente utilize primeiro. Porque às vezes o cliente ele tem um conhecimento básico sobre aquele assunto, mesmo que seja técnico, às vezes ele tem um conhecimento intermediário, ou às vezes ele tem até um conhecimento avançado, não específico daquele que ele está te contratando, mas às vezes ele conhece muito bem da área em si. Então, nesse caso, você pode sim, né, conversar de uma forma mais técnica com o cliente, mas sempre fugindo de coisas básicas e nomenclatura. Pensa em um técnico mais estratégico. A partir do momento em que você utilizar mesmo que você utilize uma linguagem técnica, você mostre para ele um ponto de vista mais estratégico, um ponto de vista mais de como estou modelando, realizar o seu projeto, o que eu estou pensando de estrutura, né, para o seu projeto, isso vai gerar mais autoridade para você. Outro ponto que aqui entra a questão, né, de guiar o processo também, porque em toda negociação existe um jogo ali, onde toda negociação, toda conversa, todo relacionamento, sempre existe um líder, entendeu? E na negociação, você precisa ser esse líder. E aí quando você é esse líder, só que não é um líder que vai lutar contra o outro, você vai ser um líder que vai guiar o seu cliente, vai orientar o seu cliente na forma que você trabalha, no que você espera do projeto dele, em como você pode solucionar o problema dele. Então, embora você esteja liderando, você está liderando em favor dele, né? Óbvio, toda negociação precisa ser, né, lucrativa para os dois lados, tem que ser uma relação de ganha-ganha. Mas essa questão de você liderar vai justamente gerar nele muito mais confiança, entendeu? Porque se você fizer as perguntas certas, ele vai te dar as respostas que você precisa e aí você vai conseguir realmente alinhar a expectativa que ambos possuem para o projeto, e isso vai gerar, né, uma identificação grande dele com você, porque vai ficar claro que você entendeu o que ele quer e o que ele espera do projeto. Inclusive eu mesmo utilizo muito no momento de negociação isso. Eu falo com o cliente, olha, por favor, você poderia me passar mais detalhes do projeto, para que a gente possa alinhar, né, as expectativas do projeto. E isso daí ele vai te passar justamente o que ele sente, o que ele precisa e o que ele espera do projeto. Talvez você pense, né, eu não tenho o que perguntar. Por exemplo, o cliente entrou em contato, ele respondeu a sua proposta. E você não faça pergunta do tipo, perguntas muito voltadas para o lado técnico. Faça perguntas realmente de entender, que demonstre que você quer entender o que ele realmente deseja. Então, eu normalmente, quando o cliente entra em contato, eu já pego e mando uma mensagem para ele assim. Ele fala alguma coisa do projeto, né? Às vezes eu falo, interessante, por favor, fale um pouco mais sobre o seu projeto. E aí ele vem falando, ele fala mais, mas eu fiz a pergunta. Então, quando ele termina de responder, ele fica guardando uma próxima pergunta.
E aí eu pego um ponto daquele ali, faço uma pergunta sobre um ponto específico, faço perguntas sobre, por exemplo, né, na parte de desenvolvimento, faço perguntas do tipo, para qual plataforma é o seu projeto, dou uma orientação para ele, bacana, seria interessante você ser feito dessa forma, né, mas é apenas uma sugestão. E assim a gente vai prosseguindo, fazendo perguntas sobre o que ele espera do projeto, sobre a expectativa dele do projeto. Se ele possui alguma referência do projeto, ele vem e falou o que ele espera, falou já a expectativa. Se surgiu alguma dúvida ali, né, eu pergunto sobre aquele ponto específico. Ele respondeu aquele ponto específico, e em seguida eu entro com uma pergunta para confirmar tudo aquilo que ele respondeu, para saber se eu entendi certo. Então eu descrevo o projeto dele com as minhas palavras e normalmente mando com uma vírgula confirmado, né? E realmente, por favor, veja se eu não esqueci nada. Realmente é dessa forma, como eu percebi e tudo, né? E aí ele vai responder e vai te falar. Após ele responder e te confirmar que você entendeu o projeto todo, você vai perceber o seguinte, você vai perceber que você guiou todo o processo de conversa, você fez as perguntas corretas e, por incrível que pareça, ele se envolveu respondendo as suas perguntas e falando sobre o projeto dele, falando sobre a expectativa dele do projeto, alinhando essa expectativa, né, para que você e ele esperem o mesmo do projeto, no sentido de resultado final. E é justamente dessa forma que você consegue levar muitas das vezes um processo inteiro de negociação sem que o cliente peça um portfólio. Se você tem um portfólio, isso não é um problema, mas muitas das vezes, né, você está iniciando, pode não ter um portfólio. E sim, essa é uma forma de você fechar sem portfólio. Hoje, mesmo eu tendo portfólio, 90% dos projetos que eu fecho, o cliente não chega a pedir portfólio. Justamente por quê? Porque no processo de negociação eu já consigo passar essa segurança, essa confiança para o cliente, a ponto, né, de guiar ele, orientar e alinhar a expectativa, a ponto de quando chegar ali, né, próximo ao final da negociação, vamos dizer assim, ele já esteja com as dúvidas tiradas, ele já tenha uma confiança, já esteja um pouco mais próximo e não tem essa como que eu posso dizer? Essa necessidade sentimental nele de desconfiança técnica e de capacidade a ponto de me pedir um portfólio, mas se pedir também não é um problema, eu envio. Caso você não tenha, você informa, olha, não tenho portfólio, esse seria, mesmo tendo conhecimento e trabalhando na área, né, o seu projeto seria o primeiro. A honestidade, a sinceridade sempre vai valer mais, então não fica rodeando, inventando desculpa. Seja direto e fale, olha, eu não tenho um portfólio sobre essa área em específico. Se você tiver sobre outras áreas que sejam correlacionadas, você pode mandar. Mas eu tenho alguns trabalhos aqui, avaliações de clientes anteriores e tudo mais. Caso você não tenha, você simplesmente abre o jogo e fala, não tenho um portfólio, esse realmente seria um primeiro projeto na plataforma, esse realmente seria um primeiro projeto como freelancer, e sem problemas, segue o jogo. E aí você mostra para ele como que você vai dividir, né, o que você espera, como eu comentei, você resume todo o projeto, manda para ele, você mostrando para ele como que você vai dividir, e o que você espera do resultado desse projeto, né? Mesmo que às vezes você pense, nossa, eu tô falando a mesma coisa que o cliente, eu tô repetindo, eu vou parecer um idiota. Não, você não vai parecer um idiota. Você vai parecer uma pessoa profissional que está confirmando aquilo que está incluso no projeto, aquilo que não está incluso no projeto. Por quê? É muito frustrante tanto para você quanto para o cliente quando ele fecha algo com você que na verdade ele pensou que estava fechando outra coisa. E aí isso pode gerar problemas depois, né, no decorrer do desenvolvimento do projeto, porque ele vai esperar uma coisa e você vai estar esperando outra, né? Não vai existir esse alinhamento que eu comentei. E aí, esse é um ponto muito importante
que na maioria das vezes o cliente sempre pede, e aí você tem que estar preparado para isso, e qual é o valor do projeto? Se você tiver em uma chamada, principalmente, nunca dê o valor do projeto de bate-pronto, nunca dê o valor do projeto na hora. E normalmente alguns clientes, quando você fala, eu sempre respondo para o cliente, não, eu não passo o valor assim de bate-pronto, não passo o valor na hora. Assim que a gente encerrar a conversa, eu vou estar analisando toda a proposta, revisando tudo, para poder estar te preparando, né, realmente uma proposta de valor e prazo. E aí o cliente aceita numa boa. Alguns perguntam, mas você teria uma estimativa, só para eu poder, né, saber também. Não dê uma estimativa, porque a chance de você estimar errado é grande. E quando você passa essa estimativa, você está ancorando o valor do seu projeto. O que é ancorar? Ancorar é você criar uma expectativa no cliente de que vai ser próximo daquele valor. Você se amarra a isso. Então, se você passar um valor baixo, você gerou um problema, porque você vai ter que cobrar barato, um valor mais baixo do que realmente seria o projeto, para o cliente fechar. Se você jogar muito acima, ele não vai fechar com você. E se você ancorar num valor muito alto, quando você passar o valor mais baixo, ele vai desconfiar. Por mais que ele não fale, vai gerar um sentimento de desconfiança nele, de que você não entendeu o projeto dele por completo, de que você esqueceu de alguma coisa, e aí gera mais um tipo de atrito para que ele não venha fechar o projeto com você. Então vamos lá, nunca passe o valor, nem estimativa de bate-pronto. Sempre que acontecer isso, você pode responder para o cliente, olha, eu tenho como prática, como costume, não passar o valor dessa forma, então vou te pedir para aguardar dentro de 15 minutos, dentro de 20 minutos, dependendo do caso, se você realmente precisar revisar detalhadamente uma documentação, uma referência, coisa do tipo, eu até falo, até amanhã eu te envio uma proposta de valor e prazo, porque eu vou precisar verificar a documentação, vou precisar estar olhando, revisando a nossa conversa para levantar todos os pontos. E aí você fazendo isso, você vai encerrar, né, aquele momento ali de conversa. Se for pelo chat, você pode falar, e você já estiver em média, né, já souber ali que você vai terminar a conversa e já verificar a proposta, você dá uma estimativa para ele de quanto tempo você vai levar para passar a proposta. Você pode falar, daqui a meia hora, no máximo, eu te envio uma proposta. Por quê? Isso é interessante pelo ponto de vista do seguinte: às vezes o cliente fica te esperando mandar a proposta para fechar. Isso acontece muitas vezes. Então, muitas das vezes você manda a proposta, está dentro do valor que ele esperava, está dentro do valor que ele tem de orçamento, e ele fecha com você ele na hora que você manda, entendeu? Então isso é interessante de você passar essa estimativa de tempo. Na hora de preparar essa proposta, eu coloquei até aqui, prepare uma proposta pontuando os principais tópicos conversados. Por quê? Porque você vai estar mostrando para o cliente que você levou em consideração que você conversou com ele e acima disso, você levou em consideração e prestou atenção nos tópicos e nos pontos que ele enxerga como sendo importantes para o projeto. Isso vai justamente revelar para ele que você e ele estão com expectativas alinhadas para esse projeto. Expectativas alinhadas os dois estão esperando a mesma coisa do projeto. E, obviamente, a chance de sucesso nesse projeto é bem grande. Por quê? Porque ficou claro para ele que você está esperando e que você está se planejando para entregar aquilo que ele quer. E aí, quando você consegue fazer isso, aumenta muito as chances de fechar o projeto. Quando eu falo de preparar pontuando os pontos principais, você não precisa, você tem que ter em mente que você está dentro de uma plataforma como Orkana, como Freelancer, 99 Freelas, e tem um monte de outras plataformas nesse estilo. Você não precisa criar um documento, um PDF, um Word de contrato, nada disso. Por quê? Porque até muitas das vezes o cliente que está ali, ele quer fugir de burocracia, ele quer agilidade, ele quer produtividade. Em alguns casos, sim. Os clientes pedem e é interessante também você, né, fazer um contrato ali, caso você esteja um pouco seguro, para se resguardar.
Mas na maioria dos casos você não precisa de um contrato nem nada disso. Essa questão de preparar a proposta é no bloco de notas. Eu mesmo preparo muitas propostas da mesma forma que eu estou escrevendo aqui. Ó. Eu boto tópicos, justamente os tópicos que o cliente pediu em texto, e envio para ele. E boto confirmado, realmente tudo isso, o cliente confirma, e aí você vai e passa para ele, ó, prazo de entrega, valor e disponibilidade de início. A disponibilidade de início é muito importante, por quê? Porque às vezes você já está desenvolvendo um outro projeto e você vai iniciar o projeto dele daqui a uma semana. Se você deu o prazo de 10 dias, vai começar a contar esses 10 dias daqui a uma semana e não hoje. Então ele fica ciente disso e de quando provavelmente o projeto vai ser entregue, o projeto vai ser finalizado e quando ele vai ter, né, o projeto dele pronto para poder utilizar. Então é interessante você colocar disponibilidade de início, até porque quando você tem uma disponibilidade de início mais para frente, isso mostra para ele que você não está, vamos dizer assim, à toa, que você não está à disposição dele, né? É até uma das palavras que eu não uso em negociação, não utilizo, nunca utilize estou à disposição, porque quando você fala que está à disposição, você passa para ele o sentimento de que eu não estou fazendo nada, estou aqui te esperando, né, para poder te atender. Normalmente eu substituo essa palavra por qualquer dúvida, né, qualquer coisa, estou por aqui trabalhando. Ou seja, eu estou aqui, mas eu tenho outros clientes para atender, eu tenho outras tarefas para executar. Se você precisar, você pode me chamar, mas eu estou ocupado, não estou à toa. E aí ele vai valorizar mais o teu tempo, isso gera autoridade para você, porque você não é um profissional, você não passou para ele o sentimento de que você está sem serviço, pelo contrário, de que você tem outros serviços, outros clientes para atender, outras demandas, e que sim, a dele é mais uma demanda, mas que você não é dependente dessa demanda, porque a pior coisa que tem é você negociar com um cliente que ele percebe que você depende dele, entendeu? Porque se for uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, talvez seja sem problema, mas se não for, ele talvez vá abusar um pouco de você nesse sentido, chorando muito com o valor, e aí você acaba fechando o projeto às vezes até metade do valor, bem mais baixo do valor que era inicialmente, porque você passou para ele um despreparo, um desespero de necessidade de fechar esse projeto. Então fuja desse tipo de coisa. E aí você passou o prazo de entrega, valor e disponibilidade de início. Aqui vai uma dica. Tem muito cliente que ele pede o desconto, mas ele deixa claro no momento que ele está pedindo desconto que ele vai fechar com você, dando desconto ou não. Vou dar um exemplo disso. Quando o cara fala assim, vamos supor que o projeto seja 1.000. E ele fala assim, rapaz, não consegue fazer a 800 para a gente fechar agora? Ele vai fechar. Provavelmente ele vai fechar. Ele está muito mais inclinado a fechar. Entendeu? E aí você pode falar, não, realmente não dá para dar desconto, eu não trabalho, né, dando desconto. Vai uma outra dica, eu normalmente não dou desconto, o que eu faço é facilitar a forma de pagamento. Então às vezes o cliente, ele não tem, realmente, tem cliente que ele fala, não, ficou muito acima do esperado, né, do que eu tinha como planejamento. Eu falo, olha, se for um projeto que me interessa realmente pegar, eu falo com o cliente, eu posso facilitar a forma de pagamento, eu não posso dar desconto. Como assim facilitar a forma de pagamento? Às vezes é você dividir em mais etapas o projeto e ele ir pagando no decorrer do desenvolvimento, entendeu? Eu não inicio nenhum projeto sem receber entrada, não inicio nada, nunca faça teste. Se a pessoa pedir para você, você pode fazer um teste, um exemplo de como ficaria, nunca faça nenhum tipo de produção sem receber, sem confirmar o projeto. Aí eu passo para o cliente, olha, eu não faço testes, eu não faço rascunhos, porque eu não posso iniciar a demanda de produção sem que o projeto esteja confirmado. Por quê? Porque quando você faz um teste, faz uma coisa desse tipo, uma amostra, e passa para ele, você está justamente mandando a mensagem de que eu não estou fazendo nada
estou à sua disposição. Isso não é uma mensagem boa para se passar em uma negociação, né? Os motivos eu já falei anteriormente. E aí você enviou a proposta, prazo de entrega, ele vem e pede esse tipo de desconto. Você informa para ele, não, realmente não é possível dar o desconto, o valor realmente é esse. Ponto, fica quieto, talvez vai ficar ali um silêncio e provavelmente em seguida, depois de algum tempo, às vezes tem cliente até que leva 1 dia, 2 dias, já aconteceu de cliente me responder 1 semana depois, fechando o projeto. Por quê? Porque ele já demonstrou a iniciativa de fechar e ele só quis ali, né, tentar conseguir um desconto. Isso é natural em muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm o costume de tentar pedir desconto em tudo. Como muitas vezes acontece também de eu falar, olha, não é possível dar desconto, e a pessoa fechar na hora, sem problemas e tudo, e fechar o projeto. Como acontece também, aqui vai um ponto importante, você ganha muito projeto fazendo isso, às vezes projetos com clientes bons, mas que não estavam totalmente capitalizados naquele momento para fazer o projeto, que é o seguinte: se o cliente falar assim, poxa, infelizmente, né, realmente seu trabalho deve ser muito bom, mas no momento, infelizmente, está fora do meu orçamento. Em alguns casos, né, como a parte mais de desenvolvimento, eu oriento o cliente e falo, olha, uma das coisas que muitas pessoas fazem, inclusive eu costumo orientar os clientes nesses casos, é fazer o seguinte: faz o MVP do seu produto, faz o MVP do seu aplicativo, do seu jogo. O que é um MVP? É um produto de menor valor. É justamente você pegar e colocar só aquilo que é essencial da sua ideia, aquilo que é essencial para o seu produto funcionar. Só que aí, quando você dá uma sugestão, você tem que mostrar as vantagens dela. Por quê? Porque você tem que convencer o cliente, você está vendendo aquela ideia para ele. E aí eu falo com ele, olha, e realmente isso é uma coisa que acontece muito no mercado de desenvolvimento e é interessante, eu falo para ele, é muito bom acontecer isso, que você vai criar um MVP, você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai colocar para rodar no mercado, vai colocar para as pessoas utilizarem e você vai ter o feedback e a aprovação das pessoas naquilo que realmente é importante para o aplicativo, ou para o sistema ou para o projeto e do que realmente não é importante. Essa é uma forma de você validar o seu produto tendo menos custo e menos tempo investido, entendeu? E aí, validando, muitas das vezes você percebe que aquilo que você pensou não era tão essencial assim para o seu produto e que, na verdade, o que vai solucionar o problema e gerar o resultado para os usuários é alguma outra coisa que você só vai conseguir realmente perceber colocando ele para rodar, colocando ele em prática. E aí muitos clientes, né, muitas pessoas ali, né, que durante esse processo de negociação, eles vão te falar, pô, bacana e tal, e uns vão falar, não, realmente tudo é essencial, e aí meio que morre a negociação, e talvez depois ele volte, às vezes ele consegue o valor que faltava e volta para fechar com você, e às vezes não. Já em outros casos, muitos dos clientes, eles topam. E aí eles vão talvez até te pedir orientação, olha, o que eu poderia reduzir, né, para que ficasse mais barato. Quando eles falam isso, você, como eu comentei, você passou por todo um processo mostrando para o cliente que você está do lado dele, você está passando confiança para ele. E aí eu normalmente faço uma pergunta para o cliente, que é a seguinte: nunca nenhum cliente me respondeu ou quis negar isso, né? Às vezes você pode pensar que é uma pergunta chata, mas nunca gerou problema, atrito, nem nada. Que eu faço a seguinte pergunta para o cliente. Eu pergunto para ele, olha, me diz qual é o seu orçamento e eu vou te dizer o que pode ser feito dentro desse orçamento. Por quê? Porque você já demonstrou para ele que você está trabalhando em equipe com ele. Você já demonstrou que você está do lado dele, né? Você está trabalhando para o resultado dele, alinhando ali as expectativas junto com ele. E aí ele vai te falar, meu orçamento é tanto. E aí você fala, beleza, vou estar verificando aqui, vou estar fazendo uma outra proposta que talvez se encaixe nesse seu orçamento, se for possível, né? E aí essa é uma forma de você recuperar projetos que talvez você iria perder. E aí você faz essa revisão,
verifica realmente, né, o que pode ser feito dentro daquele orçamento e passa para ele, olha, o que pode ser feito dentro desse orçamento é isso daqui. Em alguns casos vale a pena você colocar, né, e talvez ele pergunte aquilo que foi removido, qual seria o custo de cada item, porque às vezes ele vai acrescentar 1 ou 2 itens, às vezes, né, daquilo que foi removido. Não todos, mas às vezes ele acrescenta alguns ali que ele vê como importante. E no final das contas ele acaba fechando, às vezes fazendo até uma força, né, e arrumando um jeito de disponibilizar um pouco mais de orçamento para fazer parcialmente, né, desenvolver esse MVP, esse produto inicial dele, junto com você. E aí, a partir desse momento, você fechou o projeto e ele vai continuar, provavelmente, né, dependendo da sua execução do projeto, ele vai continuar desenvolvendo as demais etapas com você. Então, você recuperou um projeto que seria perdido. A partir desse momento, você vai estar entrando na etapa de início de produção. Finalmente, você conseguiu gerar confiança no cliente, você conseguiu, né, realmente alinhar as expectativas sobre o que vai ser entregue e o que vai ser pago, o que não vai ser pago, tudo que vai estar incluso e o que não vai estar incluso. No Orkana, por exemplo, e no Freelancer, eles funcionam com um método de pagamento, né, que é um pagamento seguro, que é o seguinte: o cliente faz o pagamento fica em garantia. Quando o projeto está em garantia, significa que o cliente pagou o valor total do projeto, mas que esse valor está com a plataforma, então não é liberada para você. E aí o que eu combino e falo com os clientes, mas isso você precisa fazer de forma clara, é o seguinte: olha, as políticas do Orkana e as demais plataformas trabalham da seguinte forma, com pagamento em garantia. Eu sempre peço uma entrada. Por quê? Porque às vezes o projeto vai levar mais de um mês e você precisa se sustentar nesse meio tempo. Mesmo que não leve um mês, você precisa, né, dependendo do projeto, você precisa de recursos ali para poder estar tocando o projeto. E aí eu peço essa entrada e falo com o cliente, deixe isso bem claro, não é uma política da plataforma, porque a plataforma trabalha com a garantia do projeto. Se o projeto está garantido, a plataforma já te orienta a iniciar o projeto. Por quê? Já aconteceu de cliente virar para mim e falar assim, pô, o cara falou que era para liberar tanto e eu liberei e depois não foi para frente o projeto e aí eu perdi esse dinheiro porque ele falou que tinha que liberar por causa da plataforma. Mentira, você tem que sempre agir na clareza, né, na honestidade e orientar o cliente, olha, não é uma obrigação da plataforma, mas eu trabalho dessa forma, eu escolhi trabalhar dessa forma e eu não inicio nenhum projeto sem entrada, entendeu? E aí, a partir do momento que você deixa claro para o cliente como a plataforma funciona, como você trabalha, como que vai ser o andamento do projeto, né? O decorrer do projeto, do desenvolvimento, é interessante você passar isso, olha, eu vou desenvolver tal parte, vou te entregar, vou desenvolver tal parte, vou te entregar, vou te mostrar para você aprovar ou não, explicar para ele como vai ser todo o processo, porque muitos contratantes, né, muitos clientes são novos também na plataforma, então eles não conhecem. E eu sempre costumo dizer o seguinte, conheça sempre as políticas do ambiente que você está negociando, do ambiente que você está inserido. Então, se você está no Orkana, leia as políticas do Orkana. Se você está no Freelance, leia as políticas do Freelance. Entenda como a plataforma funciona, porque muito cliente você vai ganhar também ensinando como utilizar a plataforma, explicando como ela funciona, porque muito cliente novo, muita gente nova nessas plataformas acabam não sabendo como que é o processo de pagamento, como que é o processo de entrega, porque como eu comentei, o projeto fica em garantia e aí você já começa a produzir isso segundo, né, os processos lá do Orkana e do Freelance. Quando o projeto está em garantia, você começa a trabalhar. Você começou a trabalhar, você vai solicitar uma entrega do projeto, que pode ser parcial ou integral. E aí você solicitando essa entrega, você normalmente envia o arquivo dos arquivos, né? Envia o projeto para o cliente. Quando ele aprova essa entrega parcial ou integral, o valor é liberado para você.
Então, certas coisas vocês vão ir definindo, né, no decorrer da carreira de vocês como freelancer, vocês vão percebendo, vocês vão identificando pontos que você precisa ter como valor, ter como regra, que são inegociáveis. Então, chegando nesse momento, o cliente efetuou, né, a liberação da entrada, ele entra na demanda de produção e aí, né, o como desenvolver o projeto, né, como entregar um projeto de forma que o cliente se fidelize a você. Você pode fazer o over delivery, existem várias estratégias aí, né, que fica para um próximo vídeo. No próximo vídeo nós podemos falar justamente sobre isso, né, como desenvolver e como entregar o projeto de forma que o cliente seja fidelizado, né, vamos dizer assim, de forma que ele queira continuar trabalhando com você e de forma que ele também vá te dar uma avaliação boa lá no final, né, porque é a avaliação justamente o que vai manter esse processo de continuar pegando novos clientes de forma mais fácil, que vai te posicionar melhor na plataforma. Com o tempo, a própria plataforma passa a te divulgar o teu perfil. Então você vai ter acesso a projetos melhores, você vai começar a ganhar melhor, né? Porque você vai poder cobrar mais pelos projetos, não por causa de uma limitação da plataforma, mas porque você está pegando experiência, você está lidando com projetos maiores, às vezes desafios maiores, e que sim, essas plataformas elas limitam, né, em certos níveis. Por exemplo, existem projetos de certos tipos de orçamento, de certos valores, que eles só são exibidos e só podem fazer propostas. Isso acontece muito no freelancer, por exemplo. No Orkana, se eu não me engano, alguns tipos de projeto, não são todos, mas alguns tipos de projetos, só profissionais de alguns níveis conseguem fazer propostas. Então, assim, justamente, pensa-se, né, no modelo de carreira, onde você vai precisar evoluir no ranking, onde você vai precisar avançar no ranking, e é justamente nesse processo. Faz proposta, negocia, executa o projeto, entrega, é avaliado, faz mais proposta. É uma constante, né? Um loop que precisa estar em constância. E aí no próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o desenvolvimento do projeto, mas falando mais, né, de como entregar ele de forma que gere boas notas para você, boas avaliações dos clientes, que vai melhorar o teu perfil e até mesmo gerar, né, existe uma estratégia aí de over delivery, não é over delivery comum, foi algo que eu aprendi com o tempo, que você gera um over delivery que deixa, vamos dizer assim, né, a bola quicando ali, para que o cliente te contrate para dar continuidade para esse bônus que você deu a ele e ofereceu a ele, entendeu? Então é meio que você já entrega algo, já sabendo que vai ser de valor para ele, você não entrega com a intenção de receber nada em troca, você entrega realmente de forma como um bônus, como um extra, como um presente, mas entendendo da área e sabendo da área, você sabe que lá na frente, se ele quiser realmente utilizar, né, e se ele for evoluir aquilo que você quiser potencializar o resultado daquilo que você entregou como um bônus, ele vai acabar te contratando novamente. E aí com isso você consegue muitas das vezes dobrar o faturamento, porque aquele mesmo cliente ele já vai te contratar para uma outra demanda, em vez de um projeto com ele você já vai ter dois e assim vai, né? São várias estratégias, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E esse vídeo nós encerramos por aqui. Se você gostou, né, se você tem algum ponto que você acha interessante comentar, ou até mesmo se ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda no canal, nesse canal eu falo muito sobre desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de aplicativos, tanto a nível de programação, ilustração, produção em si, planejamento, quanto também nós falamos muito sobre freelancer, como é um dos temas desse assunto, né, que é mais o processo de negociação, conseguir clientes, plataformas que podem te gerar retornos e plataformas que você pode trabalhar como freelancer. Então, se você não é inscrito ainda no canal, esses assuntos te interessam, se inscreve aí, deixe seu curtir e seu comentário. Ficamos por aqui, até a próxima. Valeu!